Abra bem os seus ouvidos para o que nós vamos ouvir nesta noite. Semana passada eu estava aqui no púlpito, enquanto o nosso irmão Eric pregava, o Espírito Santo soprou no meu coração Zacarias capítulo 13. E esse texto gritou muito alto durante toda a semana, e eu estou aqui para transmitir o que Deus me entregou ao coração desta igreja. Todos localizaram o texto bíblico? A partir do versículo de número 1 está escrito: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. E será que quando ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais viverão, nem mais se vestirão de manto de peles para mentirem, mas dirão: não sou eu profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Pode assentar, queridos. Queridos, Zacarias está melhor, Lucas. Zacarias profetiza para um povo que está vivendo uma crise espiritual. Perceba que este profeta está inserido em um contexto em que este povo para quem ele está falando viveu durante 70 anos no cativeiro babilônico. É interessante ressaltar que Babilônia significa mistura, o lugar da mistura. Por isso, aqueles que passaram 70 anos no cativeiro babilônico estão vivendo uma confusão, uma crise existencial dentro da mente desse povo que há 70 anos estavam distantes de sua pátria, estavam impossibilitados de ser-lhes restituído aquilo que eles tinham antes do cativeiro. É por esse motivo que o povo está desanimado, triste, e muito mais do que isso, eles não têm mais o fervor para acreditarem que haja possibilidade de Deus restituir-lhes aquilo que eles haviam perdido. É uma crise que se instaura no coração do povo, e a proposta de Deus para esse povo que está vivendo esta crise, perceba que toda crise, toda confusão, tudo aquilo que é de âmbito espiritual em uma problemática profunda, reflete sobre algo ou sobre um ponto primordial chamado pecado e impureza. Tudo aquilo que levou o povo para a Babilônia, tudo aquilo que fez com que o povo perdesse a sua pátria, tudo aquilo que fez com que o povo perdesse o templo, lugar onde eles adoravam a Deus, foi simplesmente por conta dos seus pecados, a idolatria,
a soberba, os falsos profetas que em nome de Deus mentiam naquela época, falando que Deus estava dizendo, quando na verdade Deus não estava dizendo nada. O povo estava tão corrompido pelo pecado, de maneira que eles diziam para os profetas: profetizem para nós coisas agradáveis, não fale para nós a verdade do eterno. O profeta Isaías descreve bem este quadro que o povo estava vivendo distante de Deus. E quando depois do exílio, depois do cativeiro, esse povo retorna para a sua pátria, a proposta de Deus para eles é: no tempo de crise, eu, o Senhor, abrirei uma fonte contra o pecado. Isso aqui é muito profundo, porque o povo estava imerso no pecado e Deus abre uma fonte. Uma fonte é de onde flui, é uma nascente de águas. Isso significa dizer que para o povo que estava vivendo no pecado, Deus agora tem abundância de perdão. Era para você ter glorificado a Deus, mas tudo bem. Talvez você não entendeu que todos nós estamos de alguma forma em contato com o pecado, vivendo no pecado, praticando o pecado. E o que Deus diz para nós é que nessa crise gerada pelo pecado, Ele vai abrir uma fonte inesgotável de perdão para as nossas vidas. Em tempos de crise, Deus abre uma fonte. Interessante que essa fonte tem uma finalidade. Qual é a finalidade da fonte? No livro de Números, no capítulo de número 19, o texto bíblico em resumo vai dizer: ao homem banhar-se nas águas as cinzas da novilha vermelha fora espalhada, esse homem poderia, depois dessa purificação, retornar ao templo e oferecer sacrifícios ao Senhor e adorá-lo. Qual é a finalidade da fonte aberta? É purificar-nos, para que nós possamos vir ao templo, oferecermos sacrifício e adorarmos ao Deus eterno. É impossível que o homem chegue no templo, que o homem chegue no altar do sacrifício para sacrificar a Deus se ele estiver imundo. É por isso que Deus disse: antes de entrar no templo e antes de oferecer sacrifício a mim, é necessário que sejam purificados. Não somente o ofertante, mas a oferta que ele vai trazer no altar. A casa de Deus é um lugar santo, e tudo que nós fazemos aqui, Deus exige de nós santidade. A finalidade da fonte é purificar, mas a pergunta é: quem é esta fonte? Ou o que é esta fonte? Porque Lucas falou aqui que no deserto uma pedra jorrou água. É fato que pedra não é fonte, mas a fonte estava na pedra. É por isso que a pedra jorrou água para alimentar aquela grande multidão. No Antigo Testamento, essa fonte é o próprio Deus. Se não, vejamos o profeta Jeremias no capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Ele disse: o meu povo fez duas coisas maus. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está dizendo que o povo no pecado abandonou Ele, que é um manancial de águas vivas. Abandonaram o Senhor para se deterem em cisternas rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? Cisterna rota é uma cisterna que não segura água. Significa dizer que por um momento tem água e outro momento não. É verdade que nós tendenciosamente praticamos isso. Nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Nós abandonamos Deus, que é uma fonte inesgotável, para viver
estivermos no pecado que não tem condição alguma de saciar a sede da nossa alma. É por isso que nós pecamos hoje, pecamos amanhã, e nós vamos nos depravando no pecado, porque o pecado não sacia a nossa sede, mas o Deus eterno é a fonte inesgotável que vai saciar a nossa sede. Nós entendemos que santidade é separação. Só que santidade é muito mais do que separação. Santidade não é apenas ser separado para Deus. Santidade é uma pessoa tão satisfeita em Deus, uma pessoa que está tão saciada em Deus, de maneira que ela não tem sede pelos prazeres desse mundo. É por isso que ela diz: a minha vida é consagrada ao eterno, porque em Deus eu tenho uma plena satisfação. Isso é ser santo, é ser satisfeito em Deus. No Antigo Testamento Ele é a fonte, mas além de Deus ser esta fonte, o Novo Testamento revela-nos que o nosso Cristo também é esta fonte. Se não, vejamos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, você conhece o texto. Jesus está em Samaria conversando com uma mulher samaritana, e ele pediu água para essa mulher. A mulher negou água para Cristo, e Jesus olhou para ela e disse assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem está te pedindo água, tu lhe pediria uma água que nunca mais você teria sede. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu costumo dizer que em João capítulo 4 existia duas fontes. Primeiro, a fonte de Jacó, e segundo, a fonte chamada Jesus. Perceba que essa mulher foi para a fonte buscar água para cumprir com os seus afazeres domésticos, mas quando ela encontra Jesus e ela bebe desta fonte que jorra para a vida eterna, ela abandona o cântaro, volta para a sua família, volta para o seu recôndito, volta para a sua cidade anunciar que encontrou o Messias. Porque nós estamos tão saciados por esta água que o que nós queremos é transferir para outras pessoas, para que elas bebam desta água também. Abandone o cântaro. Se de fato você bebeu da água da vida. Em João capítulo 7, o versículo de número 37, Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus é a fonte. Mas eu quero concluir esse ponto com uma pergunta: quem pode beber dessa fonte? No Antigo Testamento a fonte é Deus, e o povo abandona. No Novo Testamento a fonte é Cristo, ela está aberta até hoje, jogando para todos. Mas quem pode beber desta fonte? E a resposta é nos dada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22 e o versículo de número 17. A Bíblia diz: e a esposa e o esposo dizem: vem. E quem quiser que beba de graça da água da vida. A pergunta é: quem pode beber dessa fonte? E a resposta é: quem quiser e tiver sede, pode beber da fonte. Deixe-me aplicar isso aqui. Você só vai sair daqui nesta noite com sede se você se recusar a beber da fonte, a se saciar na fonte. Outra coisa, você só vai sair daqui sem beber desta fonte, desta água que joga para a vida eterna, se você estiver acostumado com cisternas rotas. Você só não vai beber da água chamada Cristo se você ama o pecado, porque a partir do momento que nós bebemos dessa fonte, ela é contra o pecado e ela é contra a impureza. Mas perceba, agora nós entendemos quem é a fonte, quem pode beber da fonte. Mas se essa fonte faz tudo isso por nós,
Quais são os resultados que nós podemos esperar desta fonte? E aí nós entramos no texto que ora acabamos de ler. Em primeiro lugar, o primeiro resultado que esta fonte gera quando nós nos saciamos dela e representa que ela está aberta em nossas vidas, está no versículo de número 2. Quando a fonte está aberta, não há lugar para a idolatria em nosso meio. Vou repetir. Quando a fonte está aberta, versículo 2, não há lugar para a idolatria no nosso meio, porque é isso que a Bíblia diz: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. O que Deus vai tirar do meio do povo? A idolatria. Queridos irmãos, se tem algo que eu estou pedindo a Deus que faça nos últimos dias, é que Ele arranque do coração dos crentes o sentimento de idolatria. Idolatria por quê? Idolatria por cantores, porque no período veterotestamentário os ídolos eram de madeira, eram de ferro, eram de várias matérias-primas, mas hoje os ídolos da igreja do século 21 estão nos púlpitos da igreja. São os cantores que estão se tornando milionários por intermédio do comércio da fé. São os pregadores que cobram cachês de R$5.000 para pregarem o evangelho de Jesus Cristo. E sabe qual é o problema? É que quem alimenta eles, quem está alimentando eles é a igreja. É por isso que eu fico pensando e um pouco triste. Talvez a fonte esteja fechada para muitos de nós e para muitas igrejas, porque os ídolos estão transitando no nosso meio e nós estamos dando vazão a isso. Mas quando a fonte jorrar, a idolatria vai acabar no meio da igreja. No início do ano eu estava conversando em um evento, sobre um evento que houve, que o pregador demorou para chegar, e eu percebi que se fosse dado a oportunidade para outro pregador falar, embora pregasse muito e fosse excelente, não substituía o pregador famoso. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm para o culto para ver o famoso pregar, para ver o famoso cantar. Isso é sentimento de idolatria. Mas quando a fonte jorrar no meio da igreja, os ídolos serão exterminados do nosso meio. Glória ao nome de Jesus. Esses dias eu estava conversando com o William, e ele falou que quem compra roubo é criminoso também. Quem banca ídolos no meio da igreja é idólatra também. Você é comparsa do crime gospel. É por isso, queridos irmãos, que a crise está instaurada no nosso meio. É porque a igreja do século 21 é uma igreja idólatra. Nós não temos santos nas nossas paredes, nós não temos imagem de escultura, mas quando o famoso abrir a boca, até sem sentirmos Deus, nós glorificamos. Nós precisamos voltar aos princípios e a bebermos da fonte chamada Cristo. Segundo resultado que a fonte gera, quando a fonte está aberta: dizer mentiras em nome de Deus não mais será permitido entre nós. Versículo de número 3: e será que quando ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão:
não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Existem mentiras que parecem verdade, e o grande problema é que nós estamos abraçando algumas mentiras que estão sendo ditas nos púlpitos das igrejas. Eu fico um pouco assustado e talvez a gente recebe até algumas críticas, não é, Gabriel? Porque questiona algumas coisas que são ditas no púlpito da igreja. E, queridos irmãos, eu ainda não sou, mas se Deus permitir que eu seja um dia pastor de uma igreja, primeiro que eu não vou convidar pessoas desse tipo e dessa qualidade, mas se chegar aonde eu estiver, depois que fechar a boca, eu pregarei o microfone e eu faço questão de desmentir o que está sendo dito, porque existem coisas ditas no púlpito da igreja que excede a lógica humana. Sabe qual é o problema? É que nós aceitamos as mentiras ditas em nome do Senhor. E Deus está falando para nós: quando a fonte estiver aberta, não será permitido que pessoas falem mentiras em nome do Eterno. Nós não vamos aceitar, porque Ele não é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Jesus Cristo é a verdade, e a verdade de Deus para os nossos corações. Terceiro lugar, quando a fonte estiver aberta, o uniforme de profeta cairá. Versículo de número 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Você lembra de Elias? Elias tinha capa. Você lembra de João Batista, que se vestia de pele de camelo? Pois bem, existem muitas pessoas que se vestem como Elias, que se vestem como João Batista, só não tem a vida de Elias, nem a vida de João Batista. E como eu sempre digo, repito, a nossa vida fala mais do que a túnica que estamos vestidos com ela. A nossa vida fala mais alto do que o terno que colocamos para pregar no púlpito. A nossa vida fala mais alto do que a boa melodia que nós temos. Vai chegar um dia, queridos irmãos, que Deus vai arrancar a capa dos falsos profetas e eles serão envergonhados entre nós. Não se iluda. Se vestir como profeta não significa que você é profeta também. Não se iluda. Se vestir como crente não identifica que você é crente também. A régua de Deus vai passar entre nós. O Senhor vai colocar o prumo e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, porque a fonte está aberta. O uniforme de muita gente vai cair. Aqueles que dizem assim: não, eu fico assustado, porque ainda que alguns pregadores digam assim: a gente não profetiza casa, chave de carro. Irmãos, conquistas materiais é fruto do esforço, do trabalho, do estudo. Se você quer ser rico, vai estudar, meu irmão. Se você quer ter o melhor carro, vá trabalhar, meu irmão. Não se iluda, porque Deus não vai abrir concessionária para dar carro para você. Deus não vai abrir imobiliária para te dar casa. Deus não vai abrir o banco dos salvos para te dar dinheiro. Vá conquistar, meu irmão. Mas quando
pegam o microfone, é incrível, eles não sabem expor o texto bíblico e a beleza das escrituras. Tem que inventar, porque se não virar não vale a pena, se o povo não babar não vale a pena, se não voar a cadeira não vale a pena. É melhor você estar sentado, calado, ouvindo e aprendendo, do que rodando desorientado na presença de Deus. Nós precisamos de orientação para onde estamos indo. Afinal de contas, queridos irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Eu sou pentecostal. Eu nasci em uma igreja pentecostal. E eu vou ser arrebentado como pentecostal. Se eu não me desviei do pentecostalismo em 3 anos, dentro de um seminário presbiteriano, não vai ser pregando em Brasília que eu vou me desviar do pentecostalismo, do poder do Espírito, dos dons do Espírito Santo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: muita manifestação que está acontecendo em nossos cultos é pura carnalidade, é puro emocionalismo, e vai chegar o momento que Deus vai arrancar a capa, o uniforme de profeta. Porque tem uma linhagem para os pregadores pentecostais. Para aqueles que são pentecostais, se não seguir a regra, as portas não se abrem. Eu sempre digo para o Lucas: cara, eu não vou mudar para ter agenda lotada. Eu não vou mudar o meu estilo de pregação para ter melhores oportunidades. E eu fico muito feliz porque esses dias Deus falou comigo aqui no púlpito dessa igreja. Como é difícil para quem tenta fazer a coisa certa, mas não tem problema. Se Deus vê que a necessidade da igreja brasileira ouvir esse tipo de sermão, Deus vai abrir as portas de onde nós menos esperamos, para que essa mensagem ecoe nos ouvidos da igreja. Mas os falsos profetas serão desmascarados entre nós. E eu encerro agora. Versículo de número 5 e o versículo de número 6. Quando a fonte estiver aberta, haverá um verdadeiro arrependimento. Se não, vejamos. Mas dirão: não sou profeta. E a gente diz assim: que bom. Reconheceram que não são profetas. Mas observe comigo o texto, porque quando nós lemos o versículo de número 5, parece que houve um arrependimento. E eu creio que haverá um arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de destino, é uma mente transformada pelo poder do Espírito. Mas veja o que segue o texto: sou lavrador na terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Você já percebeu que existem pessoas que Deus não chamou para o ministério, mas elas querem entrar a qualquer custo? Porque seria muito simples na igreja se todos nós reconhecêssemos o nosso lugar. Se você foi chamado para pregar, pregue. Não tenha inveja de quem está cantando. Eu sempre digo para os irmãos: eu sou desafinado até batendo palma. Porque eu vou inventar de cantar se eu não sei? Se você foi chamado para louvar, louva, querido. Faça com que a igreja chegue ao trono da graça por intermédio de uma verdadeira adoração. Mas cada um no seu lugar. Sou lavrador da terra. Eu sou servo. Porque eu fico indignado, sabe, com algumas coisas. O camarada diz assim: não, hoje eu sou diácono, porque amanhã eu vou ser presbítero, no ano que vem eu vou ser evangelista, e depois eu vou ser pastor, achando que ministério é a escada para o sucesso, e que cada posição que nós adquirimos, querido, existem pessoas na igreja que foram chamadas apenas para servir no diaconato, existem outras que foram chamadas apenas para servir na doutrina, existem outros
quantos que foram chamados para tomar conta do rebanho, é cada um no seu lugar e Deus governando sobre tudo e sobre todos. Mas dirão, não sou profeta. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu acho incrível, e eu fico perguntando, se essa pessoa pensasse um pouquinho, ela ia entender, né? Veio o falso profeta e disse assim, vou te levantar como pregador das multidões, você vai cantar nos quadros, aquela velha promessa, você lembra? Aí o indivíduo diz assim, mas eu não, de fato você não foi vocacionado, você já está há tanto tempo e não desenvolveu, é porque você não é vocacionado, e isso não te desqualifica, porque no reino de Deus não é ser mais importante quando você prega, quando você está no microfone, com o microfone na mão. Importância para nós no reino de Deus é quando o céu se abrir, a trombeta tocar, Jesus Cristo dizer, vem para mim, bendito do meu Pai. Seja salvo, e isso basta. Há uma necessidade de mudarmos o nosso pensamento. Mas segue o texto. E se alguém disser, que feridas são essas que os profetas estão carregando? Que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Quando você lê esse texto, a princípio você pensa, isso aqui é o verdadeiro profeta que está ferido por falar a verdade, quando na verdade não é isso que o texto está dizendo. Os profetas que estavam profetizando para o povo de Deus estavam profetizando e servindo a outros deuses, porque essas feridas aqui nas mãos são mutilações exigidas pelas divindades pagãs. Nem toda marca foi Cristo quem gerou em nós. Em muitos, preste bem atenção no que eu estou dizendo, nem toda marca que nós carregamos sobre a nossa vida é fruto do Evangelho. Na maioria das vezes fomos nós que nos curvamos diante de alguns ídolos e obtivemos essas marcas. Eu vou dar só um exemplo. Você é crente, jovem, namora com um ímpio. Você é crente, irmã, e casou com um homem do mundo. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Outro dia me perguntaram assim, um jovem da igreja pode namorar com um jovem do mundo? E eu respondi da seguinte forma, existem duas famílias na terra. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A família de Deus, que é a semente da mulher, e a família do diabo, que é a semente da serpente. Quando você que é crente entrega seu filho ou sua filha para namorar com um descrente, você que é da família de Deus está dando seu filho ou sua filha para namorar e viver uma vida com o filho da serpente. Aí eu pergunto, como é que Deus e o diabo vão conviver na mesma casa? Aí a pastora orientou, o pastor orientou, você foi instruído, não aceitou, porque és rebelde, quebrou a cara. Ele te bateu, ela te bateu, fez um filho em você, te abandonou, traiu você, e aí está você ferido, porque nem toda ferida que é causada em nós é fruto do Evangelho. Na maioria das vezes somos nós que nos curvamos diante de ídolos. Mas quando a fonte estiver aberta, o arrependimento de Deus virá. Fique de pé comigo, eu já encerrei, não tem mais o que falar. Quando a fonte está aberta, Lucas, canta pra gente, Lucas. Quando a fonte está aberta, você vai aprender a esperar o tempo de Deus em sua vida. Quando a fonte estiver aberta, você não vai se curvar diante de ídolos.
Quando a fonte estiver aberta em sua vida, você não vai se curvar diante daqueles que te causarão marcas, feridas, que não provém de Deus. Feche os seus olhos comigo e ore pedindo a Deus que essa fonte jorgue na sua vida hoje. O poder do Espírito Santo vai operar em nosso meio. Me dai o céu, Senhor da glória, nós te pedimos e clamamos a ti por misericórdia. Senhor, nós cremos que em tempos de crise o Senhor abre uma fonte contra o pecado e contra a impureza. Capacita-nos, ó Deus, para vencermos o pecado, para vencermos a idolatria, para vencermos a falsidade. Haja um verdadeiro arrependimento na tua igreja, e que o teu Santo Espírito opere em nosso meio. Alai o teu